E aí, pessoal, como vocês estão? Eu quero nesse dia que você esteja muito bem na sua vida, que você esteja abençoadíssimo. Desde já eu peço, curta, compartilhe, se inscreva neste canal. Não sei quem é que está aí do outro lado, mas eu sei que tem alguém que é muito abençoado. Saiba disso. E essa palavra de hoje, esse tema de hoje que eu estou falando, é continuação deste livro aqui, ó, Os 4 Segredos do Sucesso. Eu vou falar sobre sucesso versus fracasso. Eu estou nesse tema. E estou falando um pouco agora, continuando com os 2 primeiros vídeos que eu já fiz sobre o fracasso. E aqui, este é o último vídeo que eu vou falar sobre o fracasso. Depois eu vou começar o outro vídeo sobre o sucesso. Então vamos lá. Eu quero que você, rapidamente, deixa eu explicar algo para você, assista os 2 primeiros vídeos para que você entenda melhor esse daqui, porque é uma continuação, tá bom? E lá eu falei sobre o fracasso, sobre momentos que passamos disso, os benefícios que nós podemos alcançar depois dos fracassos, e hoje eu vou falar um pouco mais sobre isso, mais profundamente, citando, eu não estou lendo um livro, mas eu estou citando alguns trechos e dando um entendimento que falou ao meu coração do estudo que eu fiz, que abriu o meu entendimento sobre isso, e eu tenho certeza que falará com você também. Hoje eu vou falar sobre essa parte do livro que fala o que é fracasso. Toda pessoa bem-sucedida é alguém que fracassou, contudo nunca se considerou um fracasso. Lá nos outros vídeos eu falei um pouco sobre isso, mas agora eu quero falar um pouco sobre o porquê muitas pessoas, quando fracassam, se sentem fracassadas, e isso não deve acontecer. Porque aqui toda pessoa bem-sucedida já passou por fracassos, e não um só, mais de um, até chegar ao sucesso. E aqui eu quero contar uma pequena história, rapidamente, que ele diz aqui no livro, de um entrevistador chamado David, que entrevistou um colunista de uma revista de conselhos, que ele escrevia sobre conselhos, naquela revista, conselhos sobre a vida, vários temas. Aqui fala que ele fez uma pergunta: o que os seus leitores, qual a pergunta que mais seus leitores fazem para você? Lá na sua coluna de conselhos. Aí ele disse assim, que a pergunta, né, que as pessoas fazem revela a natureza humana delas, né, que todos somos humanos, sujeitos a fracassar. E ele fala assim que a pergunta que as pessoas mais fazem é: o que há de errado comigo? O que há de errado comigo? E aí ele dá uma resposta muito bem, que eu quero falar com você aqui, ler esse trecho. Muitos lutam contra os sentimentos de fracasso, sendo que os mais perigosos são os sentimentos de dúvida com relação a si mesmo. Na essência dessas dúvidas e sentimento está uma pergunta central: será que sou um fracasso? Isso é um problema porque creio que ser praticamente impossível a qualquer pessoa acreditar que é um fracasso e ter sucesso ao mesmo tempo. Em vez disso, é preciso enfrentar o fracasso com a atitude certa e saber que terá mais fracasso pela frente, ou seja, não é um fracasso, mas às vezes a pessoa tem mais de um, só que não quer dizer que a pessoa é um fracassado, não. E muitas pessoas têm essas dúvidas, elas duvidam delas mesmas, elas duvidam da sua capacidade, do seu potencial, elas duvidam de si mesmas, do valor que elas têm. E Deus, ele dá um valor para você, ele já deu através de Jesus um valor para você, ele te valoriza. Então acredite em si, acredite em Deus, acredite no valor que ele te deu por meio de Jesus. E ele não te vê como fracassado, ainda que você passe por momentos de fracasso, porque esses fracassos levará você ao sucesso. Por isso, assista os outros vídeos anteriores que eu falo um pouco mais sobre isso. E aqui eu quero falar que esse outro trecho também, que ele fala: todo gênio, ou seja, toda pessoa gênia que teve sucesso, que inventores, pessoas que fizeram nome na história,
tiveram um fracasso. Eles não foram fracassados, mas eles tiveram um fracasso. E às vezes mais de um, até chegarem ao sucesso. Mas eles tiveram sucesso. Por isso essa frase que eu vou falar novamente, que eu falei nos outros vídeos, mas é que eu quero ler agora no livro. Que ele fala: toda pessoa bem-sucedida é alguém que fracassou, contudo nunca se considerou um fracasso. Todos aqueles que cresceram na vida, se tornaram bem-sucedidos, empreendedores ou inventores que criaram grandes carros, a lâmpada como Thomas Edison, Einstein, esses nomes na história que ele cita até aqui, mas eu não vou ler esse trecho. Eu também digo que tem grandes nomes também assim na Bíblia, de pessoas que eram pessoas comuns como eu, como você, mas que passaram por fracassos e venceram e chegaram ao sucesso. José, que está lá em Gênesis, é um desse. Davi também e outros mais passaram por fracassos, mas chegaram ao sucesso, e não se tornaram uma pessoa fracassada. E eram pessoas como você e eu. Mas olha só esse trecho aqui, o que fala: acredito que não há problema algum em dizer que todos os grandes empreendedores têm, ou empreendedores ou pessoas comuns, seja você quem for a área que você estiver, tem várias razões para acreditar que são um fracasso. Mas, a despeito disso, entenda isso, continuam positivos, perseverantes, ou seja, com a autoestima elevada lá em cima, não aceitam se sentirem fracassadas, mesmo que fracassaram. Diante das adversidades, da rejeição, dos defeitos, continuam a acreditar em si, eles acreditam neles e negam a ideia de se considerar como perdedores, optam por desenvolver uma atitude certa em relação ao fracasso. É sobre isso que eu quero falar. Desenvolva uma atitude certa, positiva, perseverante diante do fracasso, porque o fracasso não é para que você fique depressivo, triste ou se sinta um perdedor, mas não se sinta um vitorioso. Mude os seus sentimentos em relação a isso, aumente a sua autoestima. Leia versículos na Bíblia que fala do seu valor, que Deus te dá valor. Leia que Ele te fez mais que vencedor. Leia a morte de Jesus lá na cruz, que foi para te dar vitória, te fazer um vencedor, porque lá o véu foi rasgado, lá a culpa foi tirada. Não se sinta culpado por um fracasso. E aqui eu quero falar rapidamente sobre 7 habilidades necessárias para prosseguir após fracassar. Após fracassar, o que você faz? Cai na depressão, em tristeza? Não faça isso. Olha só, tem essas 7 habilidades aqui. Primeiro, rejeite a rejeição. Não se aceite um culpado diante do fracasso. Não aceite que você é um culpado. Aqui fala: as pessoas que se culpam quando fracassam pensam que são inúteis, que não têm talentos e que não merecem o amor. As pessoas que culpam eventos externos não perderam a autoestima quando atingidas por adversidades. Para manter uma perspectiva certa, assuma a responsabilidade por suas ações e não aceite o fracasso como algo pessoal. Não aceite. Rejeite a rejeição. Rejeite a se sentir rejeitado. Encare o fracasso como temporário, ou seja, encare o fracasso como algo passageiro que vai passar. Que você, ainda que enfrente isso, passe por isso, encare isso, mas ele vai passar. Outro, eu falei o primeiro, né? O segundo, o terceiro encare os fracassos como indecentes e isolados, ou seja, algo que vai passar e não veja aquilo como pessoal, se sentindo fracassado. Não faça isso. Quarto, mantenha as expectativas realistas. Tenha expectativas realistas. Concentre-se nos pontos fortes. Você tem pontos fortes, concentre-se nisso. Varie as abordagens de acordo com o empreendimento.
e volte ao ponto de partida, ou seja, recomece, se for preciso, mas não aceite o fracasso. Recomeçar é você fazer de outra forma, fazer com outras possibilidades que Deus te dará. Pode ter certeza. Fique com essa palavra e que Deus fale mais com você. No próximo vídeo eu vou falar sobre sucesso. Tchau, um abraço.